Olá, esse é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos mostrar uma praga urbana que aparece na maioria das cidades na época de chuva. É o caramujo africano, um molusco trazido na década de 80 para o Brasil numa tentativa de substituir o escargot na gastronomia. Achatina fulica é um nome científico, mas ele é mesmo conhecido por caramujo africano. O molusco é considerado uma praga em vários países do mundo. E olha que ele veio parar no Brasil ilegalmente, porque acharam que ele seria um excelente substituto do escargot. Isso aconteceu nos anos 80. Mas em pouco tempo os criadores já perceberam: o caramujo não agradava ao paladar brasileiro. A falta de aceitação no mercado fez com que todos se desfizessem dele, só que de forma errada. Na época, eles foram jogados nas latas de lixo, jardins, matas, com maneiras incorretas de destruição. Eles são resistentes ao frio, e à seca. Nesse período eles se encontram incubados, invernados abaixo do nível do solo. Eles chegam a ficar aí de 8 a 10 anos. Invernado. O período propício para eles são as épocas chuvosas, com sol quente, bastante umidade. Eles saem, para fora da terra e vêm a estar fazendo sua postura de ovos. E para piorar a situação, o caramujo africano é hermafrodita, ou seja, tem os dois sexos. Por isso, podem realizar a autofecundação, sendo necessário apenas um molusco para que a espécie se alastre. O caramujo aí, ele chega a desovar de 2 em 2 meses, então são 6 desovas ao ano. No mínimo de postura dele é 200 ovos, o máximo 500. Então, além de nós estarmos coletando o molusco, nós fazemos uma coleta também dos ovos, porque é uma infestação muito grande. Talvez você consiga eliminar aí 100 moluscos, mas não elimina os ovos, está nascendo mais 2.000. E se tem uma coisa que ele aprecia, é a umidade e a sombra, se alimentando e locomovendo principalmente nos períodos noturnos e em dias chuvosos e nublados. Eles são capazes de escalar muros e árvores. Por este motivo, podem passar de um terreno para o outro sem nenhuma dificuldade. E acabar com eles não é nada fácil. Por isso, cuidado na hora de manipular a espécie. E a situação aqui em Passos hoje é um grande índice de infestação, devido ao manejo incorreto dos moluscos. O que acontece? O pessoal utilizava o sal, tá jogando o sal diretamente no solo, e esse não é um manejo adequado, porque a hora que você joga o sal no solo, você vai estar matando aquele molusco, porém você vai estar sanilizando o solo, vai se tornar um solo fértil para eles, porque o sal é rico em iodo. Então o que acontece? Ele vai praticar o canibalismo, ele vai comer aquele molusco, que está rico em sal, e esse sal, além de ir para o solo, vai servir de alimentos para os que estão abaixo do solo. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre os caramujos africanos e também conhecermos algumas doenças que estes moluscos podem transmitir. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
Você está assistindo ao FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Neste bloco, você vai conhecer o ciclo dos caramujos, vai ver como a comunidade está reagindo diante desta praga e também saber quais as doenças que este molusco pode transmitir. Confira. Eles estão por toda parte. Com as chuvas, a limpeza de terrenos fica cada vez mais difícil. E a população de caramujo só aumenta. Eles vêm aparecendo devagar, mas quanto mais chove, mais eles aumentam. Isso aí tinha que ter cuidado, é deixar os terrenos limpo, para eles não poderem se manifestar muito, porque senão eles manifestam mesmo. Mas o que muita gente não sabe é do risco de doenças que o caramujo africano oferece. Então é muito importante evitar o contato direto com o caramujo, né? Porque através daquele muco que ele deixa, né, você pode estar contraindo aí, né, um verme chamado nematóide, que é o Angiostrongylos, causador da angiostronligiase meningoencefálica, né, que não chega a ser fatal ao homem, né, mas porém pode prolongar por vários meses, né? E os principais sintomas são cefaleia severa, rigidez de nuca, formigamento diverso, paralisia temporária e febre baixa, né? Além dele estar transmitindo também angiostronligiase abdominal, né, que é o comprometimento dos órgãos abdominais, principalmente no intestino grosso. No quintal, as cascas dos caramujos. Outro fato que merece atenção, pois quando elas estão ocas, podem guardar água, o que vira foco de dengue. Para quem quer se livrar deles, é necessário tempo para realizar a limpeza. Os ovos dos caramujos podem ser percebidos com facilidade na terra entre os restos dos animais. Aqui nessa área aqui é uma ocorrência bem grande, né? Tem bastante e é difícil de controlar, né? De acabar com esse problema. Tinha que ter uma ação mais concreta, né? Para estar exterminando de uma vez com eles, né? Mas muito cuidado na hora de matar os caramujos. O uso de sal não é recomendável. Para a destruição do crustáceo, é necessário um procedimento específico. Quando o pessoal de casa, né, for estar fazendo o manejo dele, está sempre usando uma sacolinha na mão, ou luvas mesmo, né, colocar esse caramujo numa solução com água e sal. Ele vai ficar mergulhado nessa solução durante 24 horas. Né, após esse processo, né, tá quebrando as cascas dele e descartar na coleta seletiva. No próximo bloco, uma entrevista com uma bióloga que vai falar um pouco sobre as diferenças entre os caramujos africanos e os nacionais e também as curiosidades sobre esse tema. Comecei a sentir muita dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, vômito, febre, diarreia e não aguentava parar em pé. E fui levada ao hospital, foram 11 dias aí de hospital e depois o organismo da gente fica com maior facilidade de contrair outras doenças. Então eu tive trombofebrite nas duas pernas logo em seguida. Depois que melhorei, apareceu uma trombose em um dos mamilos da hemorroida que eu tive que operar em caráter de urgência. Então foi assim, uma coisa atrás da outra, tá? Que resultou a quase um ano de luta, tudo porque começou lá com a dengue. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, não ficarmos de olho num terreno baldio, na casa do nosso vizinho, uma casa fechada do lado da nossa casa, não adianta as autoridades, o pessoal das zoonoses fazer o trabalho deles se nós não fizermos a nossa parte. É a FESP Você no combate à dengue. Estamos de volta com o FESP em Ação. O assunto de hoje, os caramujos africanos. E para falar mais sobre o assunto, a bióloga e também professora da FESP, Vera Lúcia Alves Oliveira. Vera, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite.
Vera, os caramujos africanos foram trazidos da África para serem comidos, para virarem prato de excelência nos restaurantes, é isso? Isso é verdade. Segundo as pesquisas, vieram para substituir o escargot, que era um prato mais caro, e aí o primeiro estado que fez isso foi o estado do Paraná. Eles chegaram a primeira vez no Paraná? No Paraná. Foi o Paraná que importou e começou a utilização dele. E aí logo eles começaram a perceber, né, o erro que eles tinham cometido e também foram os primeiros a começar a parar com a utilização desse... A destruir os caramujos. A destruir os caramujos. Mas o que eles perceberam? A carne era ruim, o gosto era ruim, de mau cozimento ou porque causava mal às pessoas? Não, é porque esse caramujo, né, do filo molusco, ele carrega com ele um micro-organismo que causa doenças, né? Então, tem 2 micro-organismos do mesmo gênero, mas espécies diferentes. Então, um desses micro-organismos, né, que é um euminto, que é um verme, ele obstrui o intestino, vai acumulando essas larvas lá no intestino dos humanos. Está dentro do caramujo, esse euminto? Não, ele fica, ele sai, ele é liberado através daquele muco que o caramujo... Aquela linha brilhante que ele solta. É, isso mesmo. Aquele caminho que ele faz. E aí ele libera esses parasitas, né? E em contato com o ser humano, ele causa algumas doenças. Então essa, que causa tipo uma inflamação no sistema abdominal, causando dores e febre. E tem um outro também do mesmo gênero, mas espécie diferente, que atua no sistema nervoso central. Então, causa algumas meningite e algumas complicações maiores, né? Então, de acordo com os cientistas, começaram a perceber isso, eles começaram a achar mais seguro parar com a utilização deles. Vera, e a questão desse caramujo não ser propriamente do Brasil, ele não é um animal nativo daqui, né? Um molusco nativo. Isso mesmo. O que implicou a vinda desse caramujo para cá? O que aconteceu no habitat brasileiro? Bom, como é uma espécie exótica, né, ele acaba por trazer um desequilíbrio ecológico, né? Ele é um animal que se alimenta, além de folhas e frutos, ele também se alimenta de outros animais, outros moluscos e ovos também. Então, o animal nativo, ele tem todo um processo mais demorado na sua multiplicação, Seu ciclo de vida. no seu ciclo de vida. E acontece que chega uma espécie exótica, muito voraz, né? E ela acaba consumindo todos os moluscos ali que ele encontra por perto. Porque ele se alimenta de vegetais, mas a casca de outros moluscos, ele utiliza como fonte de cálcio para ele. Esses caramujos já viraram pragas, né? Eles estão nas hortaliças, nos jardins, nos quintais, nas frutas. Quais os cuidados que a dona de casa deve ter para que esse tipo de verme, né, as doenças que eles transmitem, não vá para a nossa alimentação, né? Que a gente não coma algo que tem os ovos dele. Uhum. Um cuidado inicial é você fazer uma vistoria no seu quintal, né? Principalmente se você planta, se você tem verduras e hortaliças. Fazer uma vistoria e fazer a catação desses moluscos. Agora, como a grande maioria das pessoas não tem essas hortaliças em casa, então ela sempre compra, então ela não sabe como que foi... que veio essa hortaliça, né? Se lá tinha esse caramujo. Como que foi essa produção dessas hortaliças, se lá tinha ou não. Então, o ideal é que todas as hortaliças e frutas que ela come, ela prepare um tempo de antecedência, né, o consumo. Ela deixa ele mergulhado numa solução de água sanitária com água, para que ocorra a morte desses nematóides, desses vermes que são ovinhos que vêm? Vêm ovinhos e às vezes podem vir larvas mesmo. Ah, tá. Aí seria 1 litro de água para uma
1 colher de água sanitária para 1 litro de água. Então, aí você faz essa mistura e deixa a sua verdurinha lá de molho um pouco. É o comum, é que todo mundo faz assim para combater outros parasitas, né, das verduras. E agora, principalmente nessa época que está assim, bastante úmido, muita chuva, né, a gente tem que ter um cuidado redobrado com isso. E também com relação, se você está com seu quintal em ordem, né? Mas aí você sabe que o vizinho está com... lotado de caramujo, vamos dizer a verdade. Está lá lotado de caramujo, não toma providência, você pode tomar... Algumas medidas? Algumas medidas. Você faz uma calda bem grossa de sabão em pó e água e passa no seu muro. Isso você vai passar lá no muro... E a cada semana você vai fazer... Renovando. Renovando. Aí põe bastante sabão em pó, um pouquinho de água e vou passando com um pincel, jogando assim, fica bem grosso. Bem grosso. Ou uma esponja, né? E aí, caso ocorra de chover, né? Depois da chuva você faz o mesmo procedimento. Você acha que é possível acabar com esses caramujos? Eu acho que sim. Eu acho que assim, acabar totalmente é meio complicado, né, a gente falar isso. Mas a gente consegue controlar de acordo com as medidas e, assim, a responsabilidade de cada um, né? Se todo mundo colaborar, a gente consegue, pelo menos, diminuir um pouco a quantidade. Vera, a pessoa que tem um quintal limpinho, mas começa a aparecer os caramujos lá, por uma via ou por outra, ele entrou dentro da casa. Qual o primeiro passo? O que ela deve fazer? Bom, inicialmente ela vai pegar esse caramujo, colocar uma luva primeiro, antes de tudo, colocar uma luva primeiro, fazer a catação desses caramujos, né? Se eles estiverem vivos, você vai mergulhar ele numa solução de água sanitária e água, né? Esperar que ocorra a morte deles. Depois você vai pegar esses caramujos, colocar num saco e fazer a quebra dessas conchas, né? E aí, após essa quebra, se você tiver uma grande quantidade, é importante que você entre em contato com a vigilância sanitária para que eles façam o descarte desse material. Para que eles façam de maneira correta. De maneira correta. É perigoso a pessoa não fazer isso direito e começar a nascer mais caramujo ainda? Isso é até acelerar um processo, né? É importante que você faça, mas faça bem feito, né? Da forma correta. Porque senão, ao invés de se ajudar, você vai só complicar um pouco mais. Você matou os caramujos, tem o perigo de que venha mais, que ele tenha deixado os ovos? Como que a gente enxerga esses ovinhos? Onde que eles ficam? Onde que eles estão? Geralmente os ovinhos vão ficar no local que ele passou, né? Naquele que ele rastro. Fica naquele rastro, ele fica lá naquele muco, né? Então, se você percebeu que tem o muco lá, você deve ir lá e fazer uma lavagem lá com água sanitária a fim de limpar aquele local. Tem que lavar tudo também, Tem que lavar com água sanitária. Com água sanitária. Ou, se não tiver jeito de você lavar, borrifar um pouco dessa solução. Por que o caramujo africano ele procria tão rápido? É porque ele é hermafrodita? Ele é hermafrodita e ele é exótico. Então, tanto planta como animal, quando ele não está no ambiente dele, que ele foi para um outro lugar que ele gostou, ele vai se reproduzir o mais rápido possível. E ele adorou o Brasil. E ele adorou. Visto, né? Então, as espécies exóticas vêm para cá e se apaixonam. Verdade. Então, o negócio é não dar chance para o caramujo africano. Ele aqui, como turista, ele é indesejável. Indesejável. Vamos exportá-lo de volta. Vamos mandar ele de volta. onde ele veio. Isso é a melhor solução. Melhor solução. Cuidar, cada um cuidar dos seus jardins, né? E vamos tentar tirar ele daqui, mandar ele embora. E acionar a vigilância sanitária. Acionar a vigilância sanitária em caso de excesso, de estar aparecendo muito, porque lá na vigilância sanitária a gente tem um grupo de especialista para tratar desses casos. No mais cuidado, que é um molusco perigoso, né? Pode causar doenças graves. Pode causar doenças graves. Vera, muito obrigada pela sua participação no FESP em Ação. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005 e envie a sua sugestão de pauta para fazermos aí no seu bairro ou na sua cidade. E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá!